No som da rede a luz vai brilhar, a palavra de Deus vamos espalhar. Missão digital com fé no coração, levando esperança a cada irmão. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade sempre lado a lado. Por todos os cantos a mensagem vai, a fé conectada nunca se desfaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus da vida, nós encontramos-nos neste momento em vossa presença para iniciarmos esta partilha, esse diálogo, este assunto a respeito da oração, Senhor. Queremos invocar teu Espírito de amor, que venha nos ajudar, para que todos aqueles que se abrem ao teu Espírito possam verdadeiramente deixar-se ser conduzido por ele, como vós deixaste ser conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo e ali vencer as tentações. Queremos muito também que o nosso coração, a nossa mente, esteja semelhante à vossa, Senhor. Por isso, assim invocamos o teu Espírito de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Por esses vossos irmãos, Senhor, que aqui estão, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe querida, que tanto nos ama, que o manto sagrado dela esteja cobrindo este programa, esse podcast, para que cada vez mais esses vossos servos, a exemplo de Maria, evangelizem os irmãos e as irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós começamos então mais um episódio aí do Missão Digital, e como vocês perceberam, hoje nós temos um tema fundamental, que é a oração, e por isso que nós iniciamos com uma oração, e também temos um convidado especial. Esse podcast foi criado como uma mensagem de Deus para alguns colegas, com o intuito de evangelizar. E hoje nós vamos falar de uma parte importantíssima da evangelização no nosso dia a dia, que é a oração. Então, primeiro, antes da gente entrar nesse tema, eu queria, em especial, fazer a introdução do nosso querido convidado, nosso padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo, o padre de Carlos. Por favor, padre, nós estamos aí entre amigos aqui e, primeiro, conta um pouquinho da sua vida, para quem não te conhece, até mesmo para alguns paroquianos que falam, mas da onde veio o padre de Carlos, Sim, Conta um pouquinho da sua história, trajetória aí de chamado de Deus para essa missão sua. Pois não, bom dia a você que nos acompanha nesse podcast, boa tarde, Não sei qual noite. horário, boa noite, boa madrugada. Você que na hora que estiver conectado, poder estar conosco e que chegue ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Bom, eu sou o padre de Carlos Amorim Moreira, Sou nascido no dia 19 de julho de 1975. Vou fazer 50 anos, dia 19 de julho esse ano já. Festa, hein? Pois fazer é. uma festa. Vou estar no acampamento esse ano. Não vem não. Foge. Nascido na cidade de Chapuri, no estado do Acre, bem ali pertinho, 3.200 e não sei quantos quilômetros. Sou dos filhos, os do meio, vivos, Nós somos em 7, éramos em 8, um já é falecido. Tenho um irmão e 5 irmãs, Nós somos 7 no total. Que mulherada, hein? Pois é, cada uma que dá mais trabalho que a outra. Tenho viva minha mãe, chama-se Ilza. Então, a minha vida mais ou menos assim, resumida na vocação, Nasci lá em Chapuri, vivi até os 17 anos de idade. Dos 17 anos completos, eu saí de lá no dia 8 de fevereiro de 93, vim morar em Presidente Prudente para estudar
e morar com duas irmãs minhas que já moravam aqui. Tem uma que ainda mora, a Rosilene, inclusive ela trabalha ali na Tranóia, é assistente social. E eu fiz o terceiro ano do ensino médio no Sarrion. Depois completei 18 anos. O que eu tinha que fazer? Alistar-me, fiz o tiro de guerra em Presidente Prudente. Depois do tiro de guerra, eu trabalhei 2 anos e meio como pintor, onde eu conheci o Renato, quando eu trabalhava Deu trabalho para mim já, em obra já. Ele é pintor de rodapé, né? Interessante que a casa que eu conheci você era lá na Nossa Senhora do Carmo, né? Ali no bosque. Era ali, no naquele... bosque, era no bosque. Pois é, até hoje eu falei, agora eu sou padre lá, Uau. o Renato é de lá também, olha só a providência de Deus. Nessa época ainda você não pensava em ir pro seminário, Ah, nada? não, calma aí. Aí tem sim essa questão. Por exemplo, desde criança, quando eu morava em Chapuri, a minha mãe falava que eu, como pequeno não, criança, porque pequeno eu sou até hoje, eu celebrava missa, brincava de celebrar missa, né? Fazia procissão com a minha família, fazia todo mundo ficar em fila, cantando, tudo direitinho. Mas não era nada assim, dizendo, eu vou ser padre, era Deus falando comigo, mas nada assim decidido. A decisão mesmo veio quando eu estava já morando em Presidente Prudente e participava da paróquia Santa Rita de Cássia no grupo de jovens. Antes disso, eu gostaria de contar um pouquinho de uma parte dolorosa da minha vida, em que, morando aqui em Presidente Prudente, eu tive a dor, o sofrimento de ter tido uma irmã que se envolveu com o namorado, o futuro marido dela, que não casou, e mexeram com o que não deviam, e acabou ela indo para a prisão. E eu tive que criar a minha irmã que estava comigo e os filhos dessa minha irmã que estava presa. E foi muito doloroso porque eu quase passei fome, pedi a cesta básica, a Santa Rita sempre dava a cesta básica. E eu morava ali perto da Torre da Bandeirantes, aqui no Jardim Planalto, e em Presidente Prudente. E eu saí a pé toda tarde, das 3 da tarde, para Santa Rita, para o grupo de jovens em que eu amava. Era de sábado à tarde, Dia de né? sábado à tarde. Chamava Astromar. Deus dizia, eu não era o Astromar, o Astromar já tinha ido para Nossa Senhora já do tinha Carmo, ido. já. Já Porque era foi em 96, 94, 94. 95, na verdade, é 95. No final de 94 eu comecei a participar na Santa Rita, né? Depois, quando eu fiz o tiro de guerra, terminando. E eu ia e voltava a pé, vinha para o grupo jovem, ficava para a missa, depois da missa eu vinha. Isso não me cansava, no sol não atrapalhava, nem nada, né? E essa ida para o grupo de jovens, eu estava fazendo amizades, né? E pedia muito a Deus para me ajudar, porque aí a minha família que eu estava criando, eu estava sendo um pai de família sem ter filhos, né? E então, em agosto de 97, os seminaristas foram visitar-nos no grupo de jovens. E então eles começaram a falar sobre a vocação, como que era o seminário. Eu fiz um monte de perguntas e eu decidi, a partir dali, ser acompanhado para entrar no seminário. Ô, padre, e nesse tempo, né, já que o tema é oração, você fez a sua oração planejando esse chamado, ou seja, falando, olha, Senhor, se for para eu entrar nesse seminário, como que foi essa experiência de oração para esse chamado, para essa ideia do seminário? Olha, a oração para eu entrar no seminário não teve assim, uma oração específica, né? Mas eu estar no grupo de jovens, a gente rezando, e todo domingo, depois que os seminaristas foram visitar, eu ia para o seminário. Eu ia de manhã, ficava o dia inteiro e voltava à noite para casa. Nesse período, eu já tinha conversado com a minha irmã, que estava comigo, e os meus 2 sobrinhos, e aí foi muito dolorosa essa parte, porque eu tive que pedir para eles irem embora, eles foram pro Acre. Parece um filme na minha cabeça, filme daqueles filmes que dói nessa cena, assim, que tem aquela música de fundo, assim, toda vez que eu lembro, dói, machuca o coração, mas não, agora não é com a dor mais como era antes, que agora eu estou fortalecido na fé, né, então é diferente. E então, como eu estava indo todo domingo no seminário, o que aconteceu? Eu ia aprendendo as orações, ficava na capela, celebrava a missa com eles, rezava com eles as laudes, né? E então fui fortalecendo-me na oração. Foi nesse sentido. Aí eu fiz 3 acompanhamentos no seminário Encontros Vocacionais,
Depois eu fiz uma semana de experiência vocacional no dia 17 de fevereiro de 98, aí eu entrei no seminário. Né? Uau, então é uma longa trajetória, mas uma trajetória já de um momento com sabedoria de dizer, agora eu vou entrar mesmo. Porque você Pois teve uma é. experiência. Isso, agora eu decidi. Né? O chamado de Deus que já vinha desde quando era criança, agora foi a minha decisão, que eu disse sim ao Senhor. Né? Foi nesse sentido, foi mais ou menos assim, resumindo, né? Assim, E aí, ao longo desses anos dentro do seminário, até a sua ordenação, foi se desenvolvendo essa vocação, né, se tornou padre, e como foi? Depois que você foi ordenado, para onde você foi? Como foram os primeiros anos até chegar hoje onde você está na Maristela conosco? beleza. Então, no seminário, eu achei interessante que quando eu entrei no seminário, a Maria, que trabalhava, era secretária da Santa Rita, ela me deu um livrinho bem pequenininho assim, chamado Imitação de Cristo, que é o livro que nós estamos meditando nesta nossa quaresma que nós estamos vivenciando agora, né? Das 6 da manhã, na hora quaresmal. E eu, todo dia, eu acordava às 5 da manhã, porque a missa no seminário é 6:30 da manhã, eu acordava antes para rezar este livro, foi me fortalecendo esse livro e tudo mais. E no seminário eu fui aprendendo a liturgia das horas, por exemplo, que é uma oração que a gente reza no seminário, os horários. Eu fui tomando gosto por aquilo, né? E eu fui fortalecendo, rezar o terço também, fui fortalecendo a rezar o terço. Todo dia eu rezava o terço, aprendi a fazer isso na vida, né? Algumas coisas nós aprendíamos, outras coisas a gente, com o tempo, não era a formação que nos ensinava, mas a nossa pesquisa, a nossa busca, Deus tocando no nosso coração, impulsionava para isso. E aí, fiz 2 anos no seminário aqui propedêutico, que fala, né? Seminário Menor de Prudente, 98 e 99. Em 2000, fomos para a filosofia, que é em Marília. Filosofia e teologia é em Marília, que é um seminário provincial, onde os bispos de 8 dioceses se juntaram, compraram o terreno ali, e em Marília construíram por ser mais no centro da província, a mais próxima de todas as dioceses. E aí então fizemos vestibular, passamos, entramos na faculdade de filosofia, 3 anos, entramos na faculdade de teologia, 4 anos, e aí fui ordenado juntamente com mais 5 irmãos, diácono, no dia 18 de fevereiro de 2007, e no dia 21 de abril de 2007 também, 2 meses e pouquinhos dias, nós fomos ordenados padre. Nesse período eu fui designado para o seminário. 3 anos eu fui auxiliar na formação e ajudei 1 ano aqui na Menino Jesus de Praga. Nesses 3 anos, dos 2, na Mãe da Igreja. Depois eu fui transferido para Tarabai, Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Fiquei 5 anos lá. Depois fui transferido para o Parque dos Pinheiros, Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 8 anos. E agora vai fazer quase 2 anos que eu estou na Nossa Senhora do Carmo. É uma longa trajetória e agora essa primeira parte do podcast foi mais para introduzir o nosso convidado, que é o padre, e nós estamos muito felizes até porque as pessoas queriam saber da história e sempre é importante, né, contar um pouco da história. Padre, o tema de hoje nós vamos falar sobre oração. Então é um tema que nós aqui, eu não fiz a introdução hoje, mas estamos aqui com o Renato, com o Faquinha, hoje a Flávia está só ali rezando por nós, e o tema de hoje é oração. E nós aqui gostaríamos muito assim de discutir e conversar um pouquinho, padre. Tem muita gente que fala, como que eu devo rezar? E tem até pessoas que perguntam assim, olha, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, por que eu preciso rezar? Então, padre, você comentou sobre a importância da oração na sua vida e em algumas decisões. Para as pessoas que estão aqui hoje assistindo, né, ou que vão assistir esse momento nosso, sua opinião, como que a gente deve rezar? E por que a gente deve rezar? Conta pra gente um pouquinho do seu conhecimento sobre isso. Ok, eu vou já trouxe até aqui o Catecismo e a Bíblia, para pegar esses 2 pontos que vão nos ajudar e depois a gente desenvolve esses 2 pontos, né? Bom, primeiro, aqui no Catecismo, parágrafo 2558, finalzinho, fala sobre a oração na vida cristã, a importância do cristão rezar, a importância do ser humano rezar, e aqui define o que é oração. Então, a partir desse ponto, dá para a gente ir respondendo essa sua pergunta. Olha, diz aqui
E a definição é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio de provação ou no meio da alegria. Então, você olhar para o céu porque é ver Deus, é buscar forças em Deus. Claro que nós não vamos rezar agora assim, olhando para o céu, de olhos abertos, né? No sentido assim, toda oração minha é o aproximar-se de Deus, é o fazer estar em contato com Deus. E por que que é necessário? Porque sem oração, o ser humano não suporta as dores, as dificuldades, as tentações. O ser humano não vai à frente sem oração, ele se perde, ele desanima, ele enfraquece. Isso estou falando na caminhada de fé, né? Porque aí vem o segundo ponto, que é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? São Mateus capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte para nós: tendo Jesus despedido as multidões, subiu ao monte. Para quê? A fim de orar a sós. Então, o Senhor Jesus, Deus encarnado, ele necessita e sabe da importância da oração na sua vida, para enfrentar a missão, para fazer bem a missão, para não trair o Pai, para não desanimar diante do monte de problemas que ele vai ter. Ele ensina a mim e a você também a rezar. E oração é necessário para estar em pé, assim como o arroz, o feijão, a carne, a farinha, o doce, é necessário para eu estar em pé, senão eu desmaio. Na vida de fé, se não tiver oração, a pessoa desmaia, né? Eu acho que assim, a questão da oração, ela já vem de berço também, né? A oração vem de berço, não só para nós, né, católicos, né, mas acho que a gente vê que a oração, ela faz parte da vida, né? Ela vem que, assim, desde que eu me entendo por gente, lógico que eu fui criado dentro do meio católico, minha mãe sempre falava da importância da oração. Então, a gente via sempre só que a oração como uma coisa, às vezes, até meio engessada, né? Sim. Como uma coisa meio fixa. Uhum. E a gente percebe que no decorrer, principalmente nos dias de hoje, como que tem que ser a oração, né? A oração não é só algo que a gente lê ou que a gente decora, mas é algo muito pessoal, né? É muito do nosso coração, do íntimo nosso. E a gente vê que hoje, essa molecada hoje vê que eles não têm mais paciência para nada, né? E ao mesmo tempo a gente vê o quanto que a tradição nossa da igreja arrasta muita coisa nos dias de hoje, né? Por exemplo, eu vejo, eu vou deitar, eu passo no quarto da minha filha, ela está fazendo um devocional, ela tá lendo, ela está escrevendo, eu falo, meu Deus do céu, como que isso também vem da tradição da igreja, né? Porque não é só algo que a gente passa para os nossos filhos, não é só algo que a gente passa para os nossos irmãos ou para os nossos campistas, quando a gente tem, mas é algo que tem que ser de cada um. Dentro que a igreja nos coloca, nos mostra, assim, através do catecismo, das coisas que a gente tem, mas quanto que isso aí muda nos dias de hoje também, e o quanto que vem de geração em geração também, né? O padre comenta, acho que assim, ele disse, né, o porquê, e o porquê, na verdade, não é porque Deus precisa da nossa oração, na verdade, nós precisamos construir essa, assim como diz Santa Teresinha, essa relação de amizade com Deus, e é pela oração. E, padre, é muito, muito interessante, porque esse ano, né, ano passado o Papa disse, olha, o Jubileu 2025 é o ano da oração, né? Então nós estamos assim no momento onde falar da oração é muito importante. E como nós sabemos, tem diferentes tipos de oração, como o próprio Renato disse, né? Oração de petição, oração litúrgica, que a gente até queria explorar isso um pouquinho junto com você. A importância da missa como uma completa oração. A mais importante de todas as orações. A completa oração. Então, padre, esse ano do jubileu, o ano da oração, qual que seria a sua sugestão, a sua dica para os católicos se aproximarem mesmo, né? Aproveitando que nós estamos gravando no momento da quaresma, a importância da oração para esse momento quaresmal e também para o ano do jubileu 2025. Eu acredito que, como o ano jubilar, o tema é peregrinos de esperança, um peregrino de esperança não caminha, porque o que é peregrino? Aquele que sabe que não tem morada fixa, ele vai peregrinando, né? E ele é de esperança. O peregrino, ao longo da estrada, ele encontra barreira, pedra, espinho, chuva, sol escaldante, tantas coisas. Ele não pode perder a esperança de chegar lá no objetivo dele.
Eu estou nessa terra e tenho o objetivo de chegar do outro lado. Então, se ele tem uma vida de oração, ele tem que ter a vida de oração, ele consegue ir junto com a esperança forte, sem desânimo. Então, eu acredito que a oração, na minha vida desse ano jubilar, ela deve estar pautada por muitas situações. Unidos a Nossa Senhora, rezando o terço. Participar da Santa Missa. Nós temos a quaresma, a penitência, o jejum. Nós temos as práticas da vida quaresmal, que nos ajuda a caridade. Né? Quem é caridoso é uma pessoa que reza. Mesmo que ela não sentou ali, rezou, mas o fato dela agir é um modo de rezar também para com o irmão, que Deus está no outro. Né? Então essa nossa prática no ano jubilar, ela deve também permear. Foram escolhidos, dentro de cada diocese, escolhidas algumas paróquias como locais de peregrinação, locais jubilares, igrejas jubilares, essa é a palavra que eu queria dizer. Onde naquela igreja, determinada, por exemplo, na nossa diocese de Presidente Prudente, quais são as igrejas jubilares que o bispo escolheu para ser ponto de peregrinação e ali encontrar a vida de oração. A catedral, em primeiro lugar, o santuário Nossa Senhora Aparecida da Vila Marcondes, o santuário Santa Terezinha, Menino Jesus, lá no Jardim Maracanã. Essas 3 igrejas em Presidente Prudente. Aí tem a segunda região, São João Batista Pirapozinho e Santo Expedito, o santuário Santo Expedito. Na terceira região, Santo Anastácio, porque o Santo Anastácio completa 100 anos esse ano, junto com a catedral. E na quarta região, Nossa Senhora Aparecida de Teodoro Sampaio. Essas paróquias, elas vão durante este ano promover para que as pessoas que lá estejam indo à missa, atividades que ajudem as pessoas a entender a vida de peregrino e penitência e, claro, oração. Né? Então, é oportuno que cada católico recorra a estas paróquias, e agora eu vou dizer uma coisa boa, que cada pessoa que vai a esta paróquia, participa da missa, ela recebe indulgência. Uau. Então você vai à missa na casa. Eu falei que não fazer propaganda, que não vai diminuir a participação da paróquia. O pessoal vai querer tudo só na catedral, a Nossa Senhora Aparecida. Não, o pessoal vai sim, porque tem outras atividades, que nem tem a Quarta-feira Santa, que é o dia que nós padres rezamos todos juntos e celebramos junto com o bispo a missa crismal, a missa do crisma. Né? O povo vai naquele dia lá, recebe indulgência, vai ter outras atividades também e tudo mais, e a própria catedral vai promover. Então, nesse ano jubilar, é importantíssimo, não só nesse, né? Todos os dias, a gente ter vida de oração, né? Eu estou fazendo, já escrevi lá, anotei as atividades que eu quero fazer na paróquia. Por exemplo, ao redor da nossa paróquia, que é Nossa Senhora do Carmo, tem a praça, graças a Deus tem uma praça que eu amo igreja que tem praça, né? Porque dá o caráter de igreja. E como é Nossa Senhora do Carmo, umas placas que eu estou tentando desenhar com os mistérios do Rosário. Então vai ter um ponto ali, os primeiros mistérios, primeiro mistério gozoso, primeiro luminoso, primeiro glorioso e primeiro doloroso. Então vai ter os primeiros aqui, os segundos aqui, o terceiro aqui em volta. E a pessoa que está em volta, ela vai rezando o rosário. Chegou o primeiro mistério aqui, ela dá a volta. O segundo mistério ali, o terceiro mistério aqui, ela reza o rosário. Que eu percebo que tem muita gente que está indo à igreja rezar. Começa dentro da igreja, o início, e depois faz em volta. Deixa eu perguntar uma Não sei coisa. se eu fugi, né? Não, mas ainda assim, nesse tema de oração, a gente vive numa comunidade que ela é muito aquecida, né? Por Sim. conta até dos acampamentos, uma comunidade muito grande. Mas é aquelas pessoas assim que às vezes só passaram pro acampamento, não tem essa rotina de acompanhar a comunidade, ir à missa. Aquela pessoa que tem a dificuldade na oração, né? Tem gente que nem sabe rezar, Que não sabe. nem sabe fazer o sinal da cruz. Porque né? eu acho que é uma coisa até que a gente pode Você fazer olha assim, ó, você vai para um acampamento, você pega um pregador lá, ele faz uma oração, faz um negócio tão bonito, e a pessoa fala assim, pô, mas eu não sei orar desse jeito. Será que eu sou menos diante de Deus? Será que eu não sei como conversar, como me sintonizar com Deus? Não sei, né? Na minha visão não existe uma oração maior ou outra menor, mas aquela que vem do coração, Sim. aquela que te conecta com Deus, né? E como que é assim, para quem tem essa
essa vida menos espiritual, que vai menos, ou que tá buscando, né? Pô, comecei a ir na igreja agora, mas como rezar? Como tentar escutar a Deus, tentar progredir na minha oração? A melhor é essa primeira parte que você já falou, né? Eu começar a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja já é um bom sinal de que você logo, logo vai estar fervoroso na oração. Porque tem coisas que não é da noite para o dia, é ao longo da caminhada. Né? Eu olhando para mim hoje, como eu era antes, nossa senhora, hoje eu estou a ler até dentro do próprio ministério, do início de padre e esse 17 anos de padre. Ah, eu esqueci de falar, até 17 anos, vou fazer 18, dia 21 de abril. Então, é importante primeiro você dar esse passo de ir para a igreja. E outra, a gente vai tendo contato com as pessoas e vamos conversando e a gente vai tendo a humildade de pedir, olha gente, como que eu faço essa oração? Mas o melhor momento de oração é ouvir Deus. A melhor coisa para você rezar é, primeiro, ouvir Deus. Silenciar o coração e deixar Deus falar. Silenciar mesmo. Tem um momento assim, não posso falar, não preciso nem falar nada. Me coloquei, ouvi Deus. Ouvi Deus, logo, logo eu vou pegar a Bíblia, logo, logo eu vou estar rezando o texto, logo, logo eu vou estar falando, porque eu estou me entregando ao Senhor, o Espírito em mim vai falar. Não existe uma receita de bolo, né? Não existe, isso. olha, faz isso assim, 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 né? Acho que para aquela pessoa que tem uma frequência menor, que não tem essa vivência, né? Não sei, né? Na minha opinião, fica aquela ideia assim... Tem que saber ali uma oração, um Pai Nosso, Ave Maria, né? Que é ali, Sim, que é o básico, né? E acho que pôr a cabeça no travesseiro também é agradecer pelo dia, deixar, igual você disse, né? Deixar Deus falar, deixar Deus mostrar para você o quanto tem sido bom, Sim, né? sim. Dentro da vida, né? Eu vejo a oração assim. E um outro ponto que eu vejo também, que às vezes a gente participa muito dentro da nossa comunidade, é uma oração muito assim... Senhor, preciso disso aqui. Senhor, preciso daquilo ali. Muito pedido. Senhor, me dá um sinal daqui, me dá um sinal dali. Você está conversando com Deus ou com o gênio da lâmpada? Porque pro gênio da lâmpada você fica fazendo pedido. Eu vejo muito isso assim, né? Tem muita gente que ainda faz isso, né? Senhor, me dá um sinal que se for para arrumar um emprego. Me dá um sinal que você não sei o que. Acho que não é bem isso a oração, né? Quando os apóstolos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, o que foi que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso, né? Que é a oração completa, porque ela tem o pedido, e quais são os pedidos? São 7 pedidos que lá tem, né? É santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, dai-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas ofensas, né? Livra-nos do mal, quer dizer, na oração tem o pedido, mas é diferente do pedido de coisas, né? De carro, de celular, de dinheiro. Ô padre, eu acho que essa oração de petição, né? Muitas vezes nós pedimos algo que não é bom pra gente, né? Então, fica pedindo sempre alguma coisa que não é bom. E Deus, como Pai, não vai nos dar. Mas também acontece, às vezes, de Deus olhar e falar, não é o momento, né, de você receber aquilo que você está pedindo. Então, também você saber, né, o tempo de Deus, essa paciência, faz parte dentro da oração, né? Sim. De você ter essa caminhada com calma daquilo que Deus quer te dar, exatamente. Claro, exatamente. Os santos viveram bem assim, né? Todo santo... Ele viveu, soube entrar no tempo de Deus, que como diz o próprio Jesus, para Deus 1000 anos é como um dia, para nós, o que é 1000 anos para mim? É uma eternidade, eu não consigo nunca entender, porque a gente vive 80, 90, 50, 70 anos, 1000 é muita coisa. E para Deus aqueles 1000 anos é um dia só. Então a gente entrar nesse tempo de Deus é importante, porque para nós é demorado, para Deus não é. Então, quando a gente vai entrando no tempo de Deus, a gente vai entrando na dinâmica, e os santos souberam fazer isso, né? Entraram no tempo, foram ouvindo Deus, foram confiando em Deus, e assim foram sempre felizes, né? De verdade. Agora que nós estamos falando das práticas de oração, acho que o Faquinha levantou uma questão que é como você põe em prática, para aqueles que estão mais avançados ou aqueles que não, mas assim, como que é, né, o seu dia a dia de oração? Padre, existem alguns pilares para uma oração, né? Você ter fé, você perseverar, você, em nome de Cristo, pedir, né? Mas recentemente eu ouvi algo que me chamou a atenção. Assim como o padre mencionou que quando os apóstolos pediram para ensinar Jesus rezou o Pai Nosso, tem uma parte do Pai Nosso que é fundamental, que é a relação do perdão. Sim. Padre, na sua visão, o que a falta de perdão provoca como bloqueio na nossa vida de oração? Ou seja, se eu não perdoo,
Isso pode afetar minhas orações? Isso pode afetar, e se eu não perdoo, pode ter certeza, eu não rezo direito. Ainda não me entreguei totalmente à oração, porque toda pessoa que se entrega à oração não tem mágoa, não tem rancor, ela sabe ver que o outro errou, mas ela sabe superar aquilo, porque o espírito que ela permitiu entrar nela está conduzindo o pensamento, vontade e desejos dela, né? Então toda pessoa que vai, claro, agora eu vou dizer aqui para todos nós, não é da noite para o dia que eu comecei a rezar, nossa, já consigo perdoar. Não, vai ser toda a minha prática diária de oração, vai me levar a perdoar, vai me levar a ter paciência, vai me levar a ajudar, vai me levar a ser caridoso, vai me levar a estar na comunidade perseverando. A oração, ela tem os seus frutos depois, né? Que fazem isso na nossa vida. Então, importantíssimo. Se eu não consigo perdoar, eu não estou rezando direito ainda. É como se tivesse uma interferência ali no sinal, né? Enquanto acho que você não conseguir ter o perdão de coração, né? Não é só de palavra, né? Isso, De coração para aquela pessoa, para aquela situação. Acho que como se tivesse uma interferência. Você não consegue ter não consegue ter uma oração fluida, né? Assim, limpa com Deus, né? Acho que o perdão faz parte do processo, né? Sim, faz da parte. oração. Ainda dentro de oração, né? A gente fala muito assim de pedir e tudo mais. E como que é um tipo de oração de agradecimento? Né? Hoje eu vejo muito assim. Tem hora que eu particularmente sou muito assim. Talvez até injusto comigo mesmo, né? Eu queria mais, eu queria crescer mais, ter uma empresa melhor, maior, isso aqui, aquilo ali. Eu queria muita coisa. Mas também eu olho assim, eu agradeço a Deus assim, pelos meus filhos, pela saúde deles. Às vezes meus pedidos estão muito vinculados, quando eu faço uma oração de pedido, muito vinculado à saúde. Eu falo, eu preciso de saúde. O resto, eu tenho muita força, muita energia para correr atrás, né? Dos familiares, amigos, da minha empresa, pela saúde da empresa como um todo, né? Mas assim, de agradecimento, é um tipo de oração diferente? Como que é essa sintonia? O próprio Jesus, quando sobe ao monte, ele diz assim, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Né? O Senhor Jesus ensina nós a agradecermos a Deus pelas coisas simples, que é do próprio Deus, que os simples acolhem. Os soberbos não acolhem, os donos desse mundo não acolhem. Entendem nas pequenas coisas a ação de Deus. Como é importante, que nem você disse. Eu agradeço a Deus pela saúde dos meus filhos, isso é reconhecer Deus. Não é todo mundo que agradece a Deus pela saúde do filho, pela saúde desse. Agradeça a Deus por aquela situação X, Y, dolorosa. São pequenos atos de gratitude que se tornam oração, sim, né? É uma oração, orações que você faz ao longo do dia e que vão te complementando, né, Padre? Exatamente. Nós temos eu acho assim, cada vez que você estuda mais a relação da ciência na oração, eu acho fantástico, porque cada vez mais com esses avanços de você olhar a neuroimagem, né, você vê que a oração afeta partes do nosso cérebro de forma muito incisivas, né? Então, alguns livros que foram publicados contavam a história de monges e freiras que eles ficaram analisando as imagens, né, durante as orações, né, as orações profundas. E se você olhar a ciência de recuperação de doentes, pessoas que estão em estágios assim, muito complicados de recuperações de doenças graves, a oração tem um efeito assim fantástico, sim, na recuperação, né, Padre? E também, por exemplo, olha só, vou falar da Batalha de Lepanto. Os muçulmanos combatendo os católicos. E a igreja estava em oração na Itália para que os católicos vencessem e os muçulmanos fossem derrotados. Aí, o que eles fizeram? Rezaram o rosário. O rosário, o rosário, o rosário, dobraram o joelho. Então, a Batalha de Lepanto, na Idade Média, ela foi dada a vitória por causa da oração, como fruto da oração, né? A oração faz realmente o Senhor Jesus, quando alguém aproxima-se dele e pede, Senhor, cura fulano, mas o senhor não vai lá? Não, já está curado. Quer dizer, a pessoa vê com fé, fez oração, ela não tem local para agir. Qual que é a palavra que eu vou usar mais precisamente? O Senhor Jesus não precisou ir lá. A oração que ele fez com fé, que a pessoa veio com fé pedir para ele, já curou aquele enfermo, aquele doente, né? Então, na nossa vida, a oração é essa importância, né? Ela leva
auxilia na cura, ela auxilia na fortaleza, ela auxilia na perseverança, ela nos aproxima de Deus, a oração faz nós nos convertermos, a oração faz a gente mudar realmente de atitude. Eu era de um jeito, pensava assim, conforme eu fui rezando, eu tô vendo que eu tô mudando, né? Eu abandono esse vício. Antes eu tinha uma prática de, eu não tô nem aí, eu vou tô com a minha esposa, vou beber com os meus amigos, não tem hora para chegar. A oração vai mudando a pessoa, vai transformando, né? E aí de intercessão também é importante. Deixa eu fazer mais uma pergunta. De futebol, alguma coisa? Não, essa pergunta é uma curiosidade que eu tenho. Uma vez o Renato falou pra mim que ele rezava o terço dirigindo, às vezes indo pra missa na parte da manhã, em algum momento ele rezava o terço. Falei, eu faço isso. Falei, legal, vou fazer essa experiência. Só que daí quando eu tô dirigindo, assim, a cabeça nossa, assim, você tem que prestar atenção. Ele não consegue dirigir e rezar o terço ao mesmo tempo. Dirigir, rezar o terço e prestar atenção no que tá acontecendo, né? E às vezes, assim, vai rezar uma dezena que seja. Mas aquela dezena tem 13, 14 Ave Maria, tem 7, 10. Então, tem 10. Aí que eu falo, né? A dezena tem 10, eu tô falando. A dezena de 10. Mas assim, você tá no meio da oração, mas você tá prestando atenção, foi 7, perdeu. Foi 8, você perdeu, daí você vai mais uma, mais uma. Eu não tenho, cara, então vou nos dedos, né? Mas tem hora que você foi esse, não foi? Se você passou, não tem problema. Ali, mais importante é você ter tido a consciência de contemplar os mistérios. A contemplação do mistério, por exemplo, hoje, quarta-feira, não sei se você vai ver na quarta-feira, que hoje é quarta-feira, tá? Gloriosos. E eu contemplo, o primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Eu vou contemplar essa ressurreição. Quer dizer, eu estou rezando para que eu entenda, para que eu viva, para que eu tenha fé na ressurreição de Jesus. É mais importante. Se eu rezei sozinho, estava 11, 12 Ave Maria, 13, não sei, eu passei. Depois eu rezo Glória ao Pai e vou para o segundo contemplar, né? Porque não vai ser... Claro, tem determinado 10, né? A gente está rezando o texto em comunidade. Não vai agora um reza 12, outro reza 13 Ave Maria, outro reza 15, não. Também, né? Eu acho que é que o Faquinha falou, e acho que entra até também numa questão que eu, assim, passei a ver, né? Falando de mim, eu, Renato. Eu sou muito agitado. E eu vi a oração, desde moleque, as pessoas, que oração é aquele momento que a pessoa tem de interiorização, que abaixa a cabeça, que fica quietinha. Eu vejo a Maria Fernanda, no momento de oração da Maria Fernanda, eu tenho inveja de ver como ela consegue ter algo assim. Só que o meu jeito, e até perguntando para vocês, cada um tem seu jeito de rezar. E eu adequei a minha vida para colocar a oração nela. Então, essa forma que eu falo pro Faquinha, que eu falo para ele assim, ó, eu saio de manhã para levar a Maria para a escola, agora, às vezes eu estou revezando com um vizinho lá, então eu já vou rezando meu terço. Então, eu chego, antes de ir para a missa da manhã, que a gente faz a comunhão diária, eu passo para deixar a Maria na escola, quando eu vou levar no Cristo Rei, até o Cristo Rei eu já rezei 3 mistérios. E até chegar depois na empresa, são mais 2. Então eu faço isso. E depois para a igreja, da empresa, que eu abro a empresa de manhã, para depois, por isso que eu chego um pouquinho atrasado, eu já encerro. Então eu falo assim, a gente não precisa ter aquele... lógico, a gente tem que ter o nosso momento de adoração, de fazer parte. Uma hora reservada com Deus. Mas, por exemplo, se eu for pegar para deixar fazer minha oração na hora de dormir, eu não consigo rezar, porque eu vou desmaiar. Então, dentro do meu dia, a gente sempre tinha uma imagem que a oração tem que ser isso. Não, a oração tem que ser pessoal, é isso? Também mas é importante a gente ter um horário. O seu horário é esse de ir, mas também um seu sozinho, sem estar no volante, sem ter nada que distraia, concentrado, nem que seja 15 minutos. Sim. É importante a gente ter, e, por exemplo, a Bíblia também. A gente ter esses 15 minutos, ler 3 versículos, 4 versículos e guardando no coração. Porque isso vai me fortalecer, porque a palavra é a que nos orienta para tudo nessa vida. A resposta para tudo que a gente quer está na palavra de Deus, né? Então, nós temos que ter esse momento. Aí depois você vai à missa, que é maravilhoso, todo dia. Sim. É a maior oração, a mais importante de todas as orações. Ali eu celebrei, ouvi toda a palavra, aquele mistério. Meu Deus do céu, eu já estou com o dia ganho, no bom sentido da palavra. Sim. Ô padre, então a questão da... Quem tá doido para perguntar. Eu vou voltar um pouco até um comentário, padre, sobre a oração de intercessão, porque muitas pessoas que participam, ouvem, né, devem falar, olha, eu rezo tanto,
por a conversão do meu filho, para a mudança de vida do meu marido, da minha esposa, né? E a passagem onde Jesus ele é convidado, chamado pelo o Jairo vai e pede, né, a cura da filha, é uma passagem curiosa ali, porque ela começa sobre a cura da filha de Jairo, mas no meio tem a cura também daquela mulher que toca Jesus e depois vai até a cura para a filha de Jairo. Então, assim, tem momentos que você vai até Jesus e você está rezando, você está orando, mas tem momentos que você não está, né? Como a filha de Jairo não dava para sair da cama para rezar, mas o pai com fé rezou, pediu e foi. Padre, a importância da oração, de você continuar perseverante rezando por alguém que está vivendo um momento difícil, por alguém que está longe de Deus. Qual que é a sua ideia sobre isso, o caminho para a pessoa continuar, né? Assim? Por exemplo, eu gosto muito de ajudar as pessoas a terem o gosto de irem fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. É na nossa comunidade toda quinta-feira, o dia todo, até às 19h20, o Santíssimo está exposto. Toda primeira sexta-feira, o dia todo. E agora, de 9 a 17, com a novena de Santa Teresinha, de manhã até às 11 da manhã. Então, quem vai ou no Santíssimo exposto, ou em outro momento da igreja que está aberta, lá no sacrário, é o melhor, depois da missa, é claro, o melhor momento para a gente poder interceder por alguém, para perseverar, para abandonar o vício, para deixar essa droga, para deixar essa prostituição, para deixar esse orgulho, essa ganância, esse prender-se nos bens materiais. Então, o caminho melhor é esse. Depois, rezar o terço também, né? Em oração de intercessão. O terço é contemplação, mas também é interceder, porque no início a gente apresenta as nossas intenções. Quando eu viajo, que eu viajo menos agora, que eu tinha mais atividades fora antes, por causa eu sou representante de presbítero, onde eu também era do SAV, Serviço de Animação Vocacional, eu ia em muitos encontros. E eu gosto de viajar sozinho, porque eu vou rezando o rosário, o oferecimento que eu faço, ele demora mais que o rosário, porque eu vou lembrando de todo mundo, eu lembro da minha família toda, de cada um. Aí eu lembro dos paroquianos que eu conheço, aí eu lembro dos padres, aí eu vou lembrando, como eu tenho bastante tempo nessa viagem, por daqui para São Paulo, que eu vou sozinho. Nossa, eu chego lá no... Como é aquele posto? Depois de Ourinhos? Não, lá depois de Ourinhos... Ou depois não, ou é antes de Ourinhos. Depois de Ourinhos. Entre Ourinhos e o Castelo. Grau, como é que é? Paloma. Paloma. Quando eu chego no Paloma, eu estou terminando o rosário. É 2 horas quase de viagem. Quer dizer, por quê? Porque o oferecimento, ele é longo, né? E eu vou contemplando mesmo. Então é importante a gente fazer isso e pode ter certeza que a intercessão Ou seja, fé, perseverança, em nome de Cristo... E já comentado o perdão, tudo isso vai completando a sua vida para ter uma oração mais conectada com Deus, né, Padre? Sim. E conta para nós... E antes de você perguntar aí, é importante assim, que veio agora aqui, não pensar em fazer uma coisa assim grandiosa. Porque o que é que Jesus diz aqui no Evangelho até desses dias, né? Cuidado para que vocês não sejam como os pagãos ou como os fariseus. Eles falam, achando que Deus é surdo ou achando que Deus é o tanto de palavras que ele está rezando. Não é. Se você está no quarto, no escondido, no silêncio do coração, fez uma oração pequena, mas bem feita, você rezou. Eu acho que o Faquinha comentou um negócio interessante, que assim, nós temos várias distrações, né, ao longo do dia. Você quer rezar no carro, você quer rezar... E hoje em dia os jovens, né, tem muitas distrações, né? Nós temos, né, o próprio nosso atual, smartphone, tudo, né? Tudo nos distrai. E aí falta os 15 minutos sozinho, né, Padre? Então, esse momento de ter um momento você e Deus é um momento muito rico na vida de qualquer cristão, não é? Sim, eu tenho uma graça de ser padre e moro sozinho, né? Então, eu, graças a Deus, eu chego em casa, eu tenho um tempo para mim e para Deus, eu rezo. Agora vocês chegam em casa, aí o filho tá não sei o quê, a esposa não sei o quê, e é o contrário também, a esposa chega, o marido não sei o quê, né, para não colocar sua culpa na esposa. Então, às vezes até distancia, dependendo da pessoa, e não é todo mundo que consegue a família toda rezar, né? Tem gente que não tem dentro de casa um hábito familiar.
é sozinho, é só ele que vai para a igreja, é só ela, ou é o pai, ou é a mãe, ou o filho. Quem tem a graça que a família toda vai na igreja, é maravilha, porque você tem como deixar um horário para a família. E eu acho que é até interessante você passar para a gente, até aqueles que já são antigos de vida de oração e vida de comunidade, mas tanto para aqueles que são novos, que estão entrando, você falou muito da adoração, da questão da adoração. E tem gente que pergunta para mim e fala assim, tá, mas eu chego lá na frente de Jesus exposto, o que eu faço? O que eu faço? O que eu falo? Eu acho que até foi algo que você falou ontem na questão lá da formação, né, da contemplação. O que a pessoa fazer? Então, o fato de você ir, fizeram essa pergunta, acho que foi para Santa Teresa d'Ávila. O que eu faço? Eu não sei falar, vou dizer, não precisa. Olhe, contemple e ouça que ele vai falar com você. Porque na verdade a oração não sou eu que tenho que falar com Deus, ele vai falar para mim. Ele vai falar comigo, eu vou ouvir. Se eu ouço Deus, eu rezei. Se eu ouço Deus, eu rezei. Agora, porque tem gente que pode rezar um dia inteiro, mas não ouviu Deus. Tem gente que não ouve Deus. Por quê? Em casa é agressiva, é ignorante, parará, pisa nos outros, tem ciúme deles. Ela não rezou. Ela fez uma automática de oração. Mas rezar mesmo no sentido que aqui diz Santa Teresinha, o coração é o impulso do coração, a oração. É o impulso do coração. Se o meu coração não impulsiona para Deus, então não rezei, né? É impulsionar o coração, abrir, dilatar, fazer ele ouvir Deus, né? Então chega na adoração, ajoelha, contempla Jesus e olha, e fica lá. Vai ter uma hora que você vai vir na tua mente a doença de alguém, o desemprego de alguém, a dificuldade que está na tua vida. Deus vai mostrando, pode ter certeza. Não precisa nem falar nada. A verdade, né? A oração vem do coração, né? Eu acho que a gente deixar um pouco o dia a dia, aquela correria, acalmar o coração, igual você falou, 15 minutos. É tempo pra você ir soltando as coisas do mundo, deixando o mundo passar, acalmar o coração. Eu acho que isso já é o primeiro passo da oração, né? E aí a gente vai desenvolvendo ela com o tempo, com a prática, né? E cada vez que você consegue se conectar nesse formato, você lembra de pedir uma oração para um amigo, para um familiar, de agradecer por uma conquista, que às vezes lá atrás você pediu, não foi o momento, mas agora você conquistou aquele seu desejo, então assim, é aquilo que você gostaria de conquistar, né? Eu acho que é prática, né? Como um todo, você vê que a oração é prática. Eu, particularmente, eu tenho a dificuldade de rezar na hora que eu vou deitar na cama. Né? Porque deitou na cama já tá... Desliga o disjuntor. Vai cair no disjuntor. Às vezes tá no meio da Ave Maria, você já não sabe que parte que você tá, você já perdeu, você já misturou com o Pai Nosso ali, foi, vixe, já... Assim, já tá desligando, o disjuntor tá caindo, né? Mas eu tento já um pouco antes, já tentar, falar assim, olha, agradecer o dia ali. Eu faço muito, assim, quase todos os dias, eu ponho meus filhos pra dormir. Então, assim, tem que rezar ali... Por enquanto, eles só sabem rezar o Santo Anjo. Que bom. Né? Que ainda é difícil, porque eu tenho que fazer os dois sincronizar. Porque às vezes, um quer rezar mais rápido que o outro. Quer rezar mais rápido, o outro tá brincando, um tá rezando. E aí, às vezes, eu mesmo não consigo prestar atenção. Porque um tá rezando, o outro tá brincando, tem que chamar atenção nisso aqui. Mas assim, já tô colocando eles em um momento de oração, né? Então, acho que essa é... Pra mim, também, acho que já vale muito isso, assim. É um pouco do que eu posso transmitir, do que eu posso passar pros meus filhos. Logicamente, com a idade, eles vão ter um pouco mais disso, vão conseguir fazer suas orações sozinhos. Eu acho que tudo isso acho que faz parte também da minha oração, né? Do meu momento, né? De ensinar, de ver eles rezando, acho que pra mim já é uma parte da minha oração, né? E você ir conduzindo eles para ir deitar e rezando, você já está rezando, né? Eu lembrei agora de um ponto que aconteceu lá em casa, quando eu não era nem padre ainda, era seminarista, e com a família rezando o terço, né? E aí, há um monte de sobrinho que eu tenho, e a minha mãe aqui do lado, meus irmãos, tudo, a gente rezando. Começa rezando a Ave Maria para os domingos. Pode falar, vai do microfone. Ave Maria. Isso. Aí minha mãe está lá sempre, menino, cala a boca, você mais o que? Olha aí, a gente rezando. Você falou esse ponto, né, de não sabia que o meu filho estava distraindo, eu só chamava a atenção, continuava a oração. Então, às vezes, como é família, é muita gente e tem essas coisas, é diferente de eu, por exemplo, que estou sozinho lá em casa. Sozinho. Nada, só se eu mesmo não estiver concentrado vai me distrair, né? Agora vocês não, vocês família, então tem que rezar, aproveitar. É esse o jeito de ser, então vai ser esse o nosso de rezar, porque é o que a gente tem, né? Deus está vendo o coração seu que está querendo tanto ensinar as crianças
quanto rezar. E o tempo que está tendo é aquele. Então aproveita do modo que tem, porque você não está desfazendo de Deus, né? Eu lembrei de um momento que eu passei na vida. Eu ia na missa todos os dias de manhã, né? Tava indo, a gente tem o costume de tomar um café junto, tal, o Renato, alguns outros amigos, né? E eu ia de manhã. Aí logo lá em 2019, veio meu primeiro filho, né? Veio o João. Aí eu comecei a ir com ele no colo. Só que antigamente eu levava a Bíblia, né? Eu acompanhava a leitura, tudo mais, ficava sentado sozinho, que era um momento, eu falei assim, nossa, top. Depois eu vou trabalhar. O dia parecia que flui até melhor, né? Só daí eu comecei a ir com meu filho no colo. Aí com ele no colo, para ler a Bíblia, e ele já tentando pegar, rasgar uma página, e aí você fala assim, putz, já tá difícil, então só tem que prestar atenção, já não dá mais para ler. E aí ele começou a andar, e aí a hora que ele começa a andar, ele não fica sentado na missa, ele quer andar. Aí eu já não consigo mais prestar atenção, né? E aí depois veio o outro filho, eu comecei com 2 de manhã na missa, e aí foi ficando mais difícil eu assistir a missa, né? E aí uma vez eu perguntei até pro padre, e ele falou assim, acho que Deus, ele enxerga o que você tá fazendo. A sua atitude de trazer o seu filho até a igreja, de vir até a missa. Apesar de você não estar conseguindo prestar atenção, não porque você não quer, é porque você ainda tem 2 filhos aqui que dependem, né, da sua atenção para se comportar na missa, né, para conseguir adequar eles ali àquele momento de oração. Então, acho que Deus entende a sua intenção nesse momento da missa, né, porque não conseguia mais ler a passagem, a Bíblia, e sentar na missa e prestar atenção como se deve ser feito, né? Porque meus 2 filhos, para quem conhece, são bem terríveis, quietinhos. né? Bem quietinhos, Só né? não pode deixar de educá-los para que eles vão aprendendo que a missa tem um momento da gente sentar, ouvir, ajoelhar, silenciar, cantar, porque se a gente não vai ensinando, aí vai confundindo. Eu estou na missa, é a mesma coisa que está no shopping, é a mesma coisa que está na praça, é diferente. Vai deixando de respeitar, até seguindo as tradições, simbologia. Ô padre, nós estamos já chegando ao final aí do nosso tempo, né? Então, nós temos uma rodada assim, final, que sempre consome também um tempo aí. E eu gostaria de te perguntar, tem muitas pessoas assim que assistem, que já estão, né, participando da paróquia, mas tem pessoas que estão afastadas, né, pessoas que realmente não estão nem mais rezando, né? Se fosse para você hoje ajudar uma pessoa numa orientação espiritual, que as pessoas que não rezam mais, até pelas distrações, até porque está cansado, até decepções, bloqueados, vários fatores, decepções com pessoas, né, falta de perdão, ou até mesmo deixando de acreditar no poder de Deus pela oração. Deus não me ouve, Deus não vai atender, isso é impossível. Qual que seria a sua direção espiritual para essas pessoas desanimadas nesse momento, padre? Primeiro, eu faria a seguinte pergunta, o que levou ela a entrar ou nesse desânimo, nessa decepção, nessa vida? A primeira coisa que eu faria era isso, né? E a partir do ponto que ela partiu para poder não mais rezar, não mais ir para a igreja, eu ia ajudando-a pelo testemunho de outros que seguem o Cristo, né? Que também teve santos que tiveram algumas situações na vida que acabaram como que tivesse distanciamento de Deus e voltaram para Deus. Então é importante ajudar quem está distante, sem rezar, que perdeu a esperança da própria realidade da pessoa e colocando ali a luz de Deus, o caminho que ela deve voltar, porque Deus não está com as costas viradas para ela, Deus não quer que ela viva assim, não faz bem, se ela for perceber isso, não está fazendo bem para ela, porque até o ciclo de amizade dela está sendo outro, né? Eu vou mostrando assim uma realidade para como é quem aproxima-se de Deus e quem está distante de Deus, e o que causa cada uma delas no coração das pessoas, né? Eu faria assim, desse modo, para que a pessoa tome coisa, puxa vida, olha, eu estou perdendo a oportunidade. Por quê? Porque Santo Agostinho não foi assim? Quando ele realmente encontrou-se com Deus, ele disse, tarde te amei, né? Beleza infinita, tu estavas em mim e eu te procurando lá longe, né? Tem gente que está procurando Deus bem longe, Deus está dentro do coração, né? E a pessoa não entrou no seu interior, não viu para poder voltar-se para Deus. Eu já gosto de perguntar o seguinte, eu vejo assim que em toda profissão, padre também é uma profissão, lógico, com vocação, mas a gente vê assim, por exemplo, eu vejo lá no caso, minha mãe que é boleira, mas você mexe tanto com bolo e você tem vontade de comer bolo? E aí eu pergunto pro padre, você que está o dia inteiro envolvido com oração, envolvido na celebração, envolvido com formação, atendimento,
E a vida do padre, do Ed Carlos, oração? Como que o padre Ed Carlos faz para falar assim, não, agora é o meu momento de oração. Não é porque eu estou à frente da comunidade, eu estou à frente de uma celebração, eu estou lá visitando um doente, eu estou num velório, fazendo uma exéquia. E o Ed Carlos, o homem Ed Carlos? Quando está fora dessa realidade. O que o padre Ed Carlos faz para que nem a dona Rosalina que faz o bolo, não enjoar do bolo? O que o padre Ed Carlos faz para não enjoar da oração? Eu tenho todos os dias, não só um momento, mas vários momentos, porque é possível na minha vida ter outros momentos, além de madrugada ou à tardezinha, rezar. O terço, leio a Bíblia, gosto de livro de espiritualidade, gosto muito de livro dos santos também, e do que a igreja ensina, da doutrina da igreja. Então, tudo isso me ajuda a eu estar em oração. Por exemplo, eu posso ir na igreja todo dia, depois da missa, eu estou orando diante do sacrário, em silêncio, ali está, rezando. Quer dizer, essa facilidade e abertura que Deus proporcionou para mim é muito grande, eu não posso deixar passar despercebida, né? Principalmente para eu me fortalecer como pessoa e como padre, né? Para poder melhor depois ajudar com uma pergunta sua agora há pouco, né? O que que eu faço, como que eu faço para ajudar alguém que perdeu a fé, a vontade de rezar e tudo mais, né? Então, eu rezo o texto, eu leio a Bíblia, eu leio o livro de espiritualidade, só que eu já não tenho mais o tempo, porque é tanta gente para visitar, tanta gente para atender, que o tempo que eu proporcionava para ler e tudo, eu infelizmente não estou tendo mais, né? E aí, mas eu não deixo de rezar. Eu sempre fui de muita oração, graças a Deus, né? Assim, com vontade mesmo. E quando eu estou em adoração ao Santíssimo, ali que é para mim demais. Missa e adorar Jesus, para mim, eu me perco no sentido assim, de me entregar e esqueço do tempo. E tanto é que de manhã, pode ver, passa rapidinho aquela hora, aquele momento que eu estou ali para falar. E quando eu me empolgo, que eu deixo o Espírito entrar mesmo, falar em mim, aí que vai longe. Aí começa a suar aqui, começa a sair suor, molha tudo. É a única hora que eu transpiro é essa. É fazendo a oração mesmo profunda diante de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para todos. Acho que é Cássio, para você. Para quem tem dificuldade de oração, quer começar a orar, beleza, mas que quer entender um pouco melhor, que quer estudar, quer ler. Qual um livro, qual parte da Bíblia eu devo começar? Por onde? Qual o primeiro passo? Pô, tenho dificuldade de oração, estou começando, tem um livro, se for a Bíblia, por onde começar na Bíblia? Qual o caminho? Sim, a Bíblia é maravilhoso, só que para quem está iniciando, já começar a Bíblia, não pode, porque a maioria das pessoas faz assim, eu vou ler do começo ao fim. Outro dia eu atendi um rapaz, que ele falou assim, padre, eu já estou na página não sei qual do livro, que eu comecei lá no dia. Eu falei assim, olha, é bom fazer isso. Eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade, e eu fiz a primeira comunhão, fui confessar. Aí o padre Isaías, que era o padre lá em Chapuri, ele fez a seguinte pergunta, olha o chamado de Deus que já estava lá. Ed Carlos, eu vejo que você reza direitinho, vem à missa. Vai ter um encontro para rapazes lá em Rio Branco para entrar no seminário. Você não gostaria de ir? Sabe o que eu falei pro padre? O senhor tá louco, é? Com 25 anos eu já quero casar e ter filhos. Olha só, Deus falando comigo. Só que naquele período eu não tinha fortalecido a vocação. Aí ele me deu a Bíblia. Eu fiquei tão feliz que eu ganhei a Bíblia. Todo dia eu lia e eu li inteira, do começo ao fim. Do meu modo. Então, olha, Deus já estava falando comigo. Então não é bom a gente ler assim, né? Porque a Bíblia não é um livro histórico que está do começo ao fim, a história contada assim. Não é canônica, ela está compilada de uma forma para facilitar a gente entender o Antigo e o Novo Testamento. Então é sempre bom a gente começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, porque a gente tem mais intimidade e a gente ouve mais nas missas. Mas olha só, eu trouxe um livro aqui, que eu nem ia falar dele, eu trouxe porque eu digo, que precisa, né? Tem esse livro aqui que eu ganhei, tem até a data da professora Marinês, que deu aula para nós no seminário, dia 18 de fevereiro de 2007, o dia da minha ordenação diaconal, né? Chama Livro de Orações do Cristão Católico. Apesar que hoje em dia, na internet, tem tantas orações, só que toma cuidado para não ver oração errada, né? Vai no site certo. E aqui tem todas as orações, é necessária, tem um texto, o rosário, via sacra que é uma coisa que as pessoas perderam o costume de fazer, nós mesmos na comunidade, deveríamos toda sexta-feira da quaresma fazer a via sacra, para sempre estar contemplando cada passagem aquela da via sacra, né?
Então, tem livro de orações, esse daqui, meu, livro de orações do cristão, né? Da editora Vozes, do Frei Alberto Becaus. Então, é importante a gente conhecer, que a gente vai aprendendo. Depois que a gente leu e teve a noção, o restante vai completando a nossa vida, fortalecendo e tudo mais. Padre, então, já que o tema era oração e nós estamos com o sacerdote, por favor, né? Então, Encerrar uma com a oração final, acho que para todos nós e todos que estão participando desse podcast. Ok, então quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Maravilhoso, acredito que eu vou vir mais vezes. Hein? Tem muito assunto pra gente Muitos outros conversar. assuntos Sim. para a gente conversar, partilhar. Beleza, então vamos pedir ao bom Deus que ilumine, fortaleça a nossa vida. Nós queremos, Senhor, neste momento, vos agradecer a oportunidade deste momento de partilha sobre oração que nós podemos realizar aqui. Que chegue no coração de cada um que está acompanhando, que você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando, possa sentir nesse momento a força do Espírito de Deus em sua vida, a intercessão de Nossa Senhora, que você cada vez mais se aproxime do Senhor, tenha fé, tenha um coração aberto para deixar Deus agir, que a sua vida não seja uma vida fechada, coração duro, pedregoso, mas um coração dilatado como o de Maria. Que você realmente deixe-se ser conduzido pelo Espírito. Por isso, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que tanto nos ama e quer ver nós como filhos realmente dela, irmãos autênticos de Jesus, a testemunharmos o amor dele entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós encerramos então mais um Missão Digital, hoje com a presença do Padre Ed Carlos, e nós falamos então da oração. Vamos nos manter com fé, perseverança, perdoar, como o Padre disse, que a oração vai fazer um sentido completo em nossa vida. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu.